Dias. Senhor presidente Moca, senhores senadores, senhoras senadoras, eu começo essa manhã de sexta-feira da tribuna do Senado Federal dizendo algo que não gostaria de dizer, mas que é constatação da realidade. O governo que temos no Brasil é ótimo de anúncio, mas é péssimo de execução. É ótimo em todas as mídias, mas, lastimavelmente, a execução das suas propostas, das obras, dos programas, é uma execução temerária. E poderia dizer outra frase comum, repetida constantemente, bem popular: façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Por exemplo, não roubem. Façam o que eu digo, mas, por favor, não façam o que eu faço. Esse é um slogan do atual governo. Ainda agora, novas denúncias referentes à Petrobras. Mas quando nós instalamos a CPI da Petrobras no Senado, nós fomos obrigados a nos afastarmos da CPI porque houve o abafa-CPI. Eu estou usando uma linguagem bem popular. O governo amordaçou a CPI, o governo impediu que ela investigasse, porque quis Petrobras como caixa preta, invisível aos olhos do povo brasileiro. Não basta, senador Pedro Simão, o governo dizer a ficha limpa é ótima, que projeto maravilhoso, parabéns ao povo brasileiro, parabéns ao Congresso, parabéns ao Supremo Tribunal Federal, se o governo não adota. Então, façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Em relação à CPI da Petrobras, me lembro agora, quando nos retiramos da CPI, protocolamos 18 representações junto ao Procurador-Geral da República, que as repassou às procuradorias regionais. Nos próximos dias, vou realizar um levantamento para anunciar da tribuna em que estágio se encontram essas representações. Nós elencamos, não todas, as principais denúncias de irregularidades na administração da Petrobras. Mas hoje eu pretendo ser menos cáustico e falar sobre propostas, que é um anseio da coletividade. A senadora Ana Amélia, nas mídias sociais, ontem eu pedi sugestões e recebi inúmeras, e essa foi uma delas. A pergunta foi a seguinte: cadê as reformas? Na linguagem das redes sociais, cadê as reformas? O que faz o Congresso? O que faz o Executivo? O Congresso está aprendendo com o Executivo, está ficando bom de anúncio e péssimo de ação. Porque reforma política, por exemplo, é anunciada reiteradamente das mais diversas formas. A última foi a constituição de uma comissão no Senado, e a Câmara constituiu mais uma. Agora eu me lembro que dizem, quando não se deseja resolver um problema, organiza-se uma comissão para tratar dele. No caso da reforma política, duas ao invés de uma. Então, duplicamos o desejo de não realizar a reforma política, com duas comissões sobre reforma política. Há poucos dias, as lideranças, senador Pedro Simão, vou conceder uma parte depois, nos reunimos aqui na sala da presidência, com o presidente da casa, o senador Sarney, e onde se deliberou: vamos dar continuidade à reforma política.
Eu não sou capaz de gerar uma falsa expectativa de que vamos fazer reforma política, porque não acredito que a façamos. Nesse regime presidencialista forte, com um instrumento poderosíssimo que se chama medida provisória, sendo a presidência da República quem legisla muito mais à frente e além de nós, como afirmar taxativamente que teremos um novo modelo político para o país, em que pese o fato de reconhecermos o nosso retrógrado, superado, condenado reiteradamente nas urnas, em qualquer pesquisa de opinião pública, as instituições são enxovalhadas, os políticos muito mais. Uma das razões é esse modelo que não mudamos. Não mudamos. Nesses dias anunciamos que vamos continuar deliberando no Senado sobre reforma política, mas isso já aconteceu há vários anos. Quando cheguei aqui em 99, nós votamos vários projetos de uma comissão que havia aqui no Senado, se não me falha a memória, era liderada pelo senador Sérgio Machado, o relator dessa comissão. Aprovamos os projetos da reforma política. Foram para a Câmara dos Deputados. E agora está bem lá na Petrobras, um belo cargo vitalício. Exatamente. De relatora, enfim, essa é uma outra história, mas os projetos dormiram, ou dormitaram, a palavra achei mais bonita, dormitaram nas gavetas da Câmara dos Deputados, iniciaram outra reforma. Ela andou, chegou até a relatoria e parou, porque o Executivo não quis. No regime presidencialista forte, reforma de profundidade só acontece quando a presidência da República deseja. O presidente ou a presidenta deseja. Porque impõe. E a cooptação foi fantástica nos últimos anos. Então, a maioria é esmagadora. O desequilíbrio da representação é gritante. E o enfrentamento aqui se torna até despiciente. Ou sem graça. O enfrentamento é sem graça. Porque somos muito poucos contra uma maioria esmagadora. Eu vou conceder uma parte ao senador Pedro Simão, que sempre acrescenta com lucidez e sabedoria. Senador, nós temos que ser sinceros numa questão. Vossa Excelência abordou com brilhantismo várias questões. Eu faço questão de lembrar uma. Em primeiro lugar, a reforma política não faz porque nós não queremos. E os estudos de reforma política que são feitos é um mais vigarista do que o outro. O Supremo Tribunal, depois de 20 anos que o Congresso não regulamentou o artigo da Constituição, o Supremo determinou a fidelidade partidária. Na reforma política apareceu uma emenda. Fidelidade partidária. Não é obrigatória. Mas a cada eleição tem 6 meses para o cara pular para o partido que quiser. Então regulamentaram a questão da reforma tributária. Nós temos a questão referente à verba pública de campanha. Qual é a orientação? Fica a verba pública particular. O que está continua como hoje. Agora, o governo vai bancar toda a verba da televisão, que a gente sabe que é 80% da campanha. Continua tudo igual. Então, na verdade, você tem razão. A reforma quem não quer fazer nada nomeia uma comissão. Agora tivemos um ato espetacular. O Senado vai designar uma comissão para discutir o problema do Pacto Federativo. Piada. Piada. Outra questão, senador. Hoje não dá para dizer que a medida provisória é um ato do Executivo, que é um absurdo do Executivo, que é um escândalo do Executivo. Mas nós estamos juntos. Em primeiro lugar, a maioria das medidas provisórias, o presidente do Congresso devia ter obrigação de devolver. Porque ela não cumpre o que está na Constituição. A Constituição é uma medida provisória, um fato determinado e está ali. Vem com um bolo de coisa. O que é mais escandaloso
é que nós nos adaptamos, o Congresso, principalmente a Câmara dos Deputados, não quer mais terminar com a medida provisória. Vem uma medida provisória que nem agora apareceu uma. Só ficou o nome da medida provisória. E um deputado federal, ultra líder e ultra forte do MDB do Rio de Janeiro, emendou de tal maneira a medida provisória que do título só tem o título, porque o resto é emendado. Então, o que está acontecendo é que nós estamos contrabandeando a medida provisória e projeto nosso, que leva um tempão para ser votado ou para não ser votado, eles metem na medida provisória e, como o governo tem interesse em determinado item da medida provisória, vai junto o contrabando do poder do Congresso Nacional. Infelizmente, nós somos parte ativa no lado negativo das coisas que estão acontecendo. Obrigado, senador Pedro Simão. Vossa Excelência deseja, a senadora Ana Amélia deseja, o senador Moca também e eu também, mas a maioria não deseja. Quem deveria desejar a reforma está lá, do outro lado da rua, a presidente da República. Porque o dia em que ela desejar, a maioria passa a desejar. Essa é a realidade. A maioria que no Congresso passa a desejar e aplaudindo no dia que a presidente Dilma disser: vamos realizar a reforma política, vamos realizar a reforma tributária. Mas a presidência da República, lamentavelmente, usa esse poder para aprovar uns projetinhos dela. Exatamente. Então troca a emenda do parlamentar pela volta do projeto não sei o quê. Troca a indicação do fulano para Copal, pelo apoio do fulano e tal. Em vez de fazer isso que Vossa Excelência está dizendo, reunir as bancadas, vamos fazer uma coisa séria, a tal da maioria, a governabilidade é usada no péssimo sentido. Um exemplo bem simples. A presidente Dilma autorizou convites a ministros para que venham falar ao Senado. Os ministros vieram, com uma exceção, os do PT. Estes não. Esses não foram autorizados. Do PP veio, de todos os partidos vieram. Mas os do PT não. Esses são ministros au concurso, ou são os ministros de primeira classe e os outros são de segunda classe. Aceitam ser de segunda classe, porque deveriam reagir com dignidade a essa distinção. Nós temos requerimentos, convidando Manteiga para falar do escândalo da Casa da Moeda. Temos requerimento convocando, ou convidando, porque mudamos. A convocação era tida como uma ofensa, como se fosse. Então passamos a usar a expressão convite. Então o requerimento convida o ministro Fernando Pimentel, sérias acusações, não são acusações simples, para vir falar ao Senado. Ninguém está pré-julgando, ninguém está condenando o ministro, nem mesmo julgando o ministro, não é essa a pretensão. Mas o governo não deixa o ministro vir ao Senado falar aos senadores e ao Brasil. Por isso, senador Pedro Simão, eu repito, se a presidente Dilma desejar, a maioria no Congresso deseja. Em nome do quê? Vossa Excelência disse, em nome das emendas parlamentares, mesmo que anunciem que cortem, porque até nisso o governo é bom de anúncio, mas é péssimo de execução. Ele anuncia que corta e depois não corta. Corta de quem deseja cortar por outras razões. Mas no momento em que necessita do voto para aprovar determinada medida provisória, ou que seja outra matéria, a emenda parlamentar é liberada. A ministra vem, fica no gabinete do líder, recebe senadores e deputados e equaciona o enigma. E não há mais dúvida. Como vimos em relação à emenda 29, que, aliás, a campanha da fraternidade diz respeito à saúde. E nós fizemos uma péssima campanha da fraternidade nesse Senado Federal, quando não aprovamos a emenda 29 como deveríamos aprovar, com os 10% de responsabilidade da União fixados legalmente
para que fossem repassados obrigatoriamente, para quem sabe salvar milhares de vidas que se perdem pela incúria administrativa e a insensibilidade social do governo que se diz o governo do social. Mas eu vim para falar das grandes reformas. O país está atrelado a estruturas carcomidas, ultrapassadas, retrógradas. Se nós o desgarrarmos dessas estruturas, certamente o impulso desenvolvimentista será outro, alcançaremos percentuais de desenvolvimento superiores, que poderão se equiparar aos dos países emergentes, como vimos nos últimos anos, e em que pese o fato de alguns governistas comemorarem desta tribuna o espetáculo do crescimento do Brasil. Em determinados momentos crescemos mais apenas do que o Haiti, e isto aqui repetimos inúmeras vezes. Reformas. Por que não ocorre a reforma tributária? O governo não quer. Por que não quer? Porque teme perder receita num primeiro momento. Por que teme perder receita? Porque a sua visão é imediatista. Não há uma visão estratégica de futuro. Se houvesse, a reforma aconteceria, porque é possível até que se perca num primeiro momento receita, mas a médio e longo prazo o governo ganhará o incremento da receita pública, porque a roda da economia girará com mais força e velocidade, o país produzirá mais, crescerá mais, o governo arrecadará mais e o povo pagará menos impostos, porque hoje não suporta pagar tanto imposto como paga. Mas o horizonte temporal de quem governa é exatamente a duração do seu mandato. Nem um passo à frente. Isso se chama oportunismo, imediatismo, a ausência de visão estratégica de futuro. O Congresso tem responsabilidade porque, pela maioria, não impõe. As razões já dissemos antes. Alega-se de quando em vez. Não há consenso, por isso não se faz a reforma tributária. O Brasil é um país continente, diferenças regionais gritantes. É verdade. Mas quando não há consenso, há o processo democrático. O importante é deliberar. Quando não se decide, erra. Quando se decide atrasado, se erra também, porque os efeitos da decisão já estarão comprometidos. Há quanto tempo deveríamos ter feito reforma tributária? Quanto perdemos por não termos cumprido esse dever? É impossível avaliar quanto esse país perdeu, quanto o povo brasileiro perdeu. Nós seríamos uma nação mais poderosa, mais rica, um povo mais próspero. E, sobretudo, se além da reforma tributária fizéssemos outras reformas, como a reforma administrativa, para o governo gastar menos em bobagens, naquilo que é supérfluo, há secretarias que gastam mais na sua manutenção do que investem. Secretarias com status de ministério gastam mais na sua manutenção, em mordomia, em burocracia, do que investem. Então, por que não são extintas? Se não investem, se não produzem, se não prestam serviços. Eu agradeço, presidente Moca. Por que essas secretarias não são extintas? Elas estão gastando. Que dinheiro gastam? O dinheiro do imposto pago com sacrifício pelo povo brasileiro. Aí, lá está a ministra, ou lá está o ministro, orgulhoso de ser ministro, orgulhosa de ser ministra, gastando o dinheiro do povo sem produzir, sem realizar. Esse é o Brasil que aplaudem
Por quê? Aplaudem pelos anúncios. A maioria do povo brasileiro não se apercebeu ainda que estão aplaudindo o anúncio. Não estão, a maioria está aplaudindo o anúncio. Não está aplaudindo a ação, a execução, a realização, a solução. Isso precisa mudar. Se isso não muda, não muda o Brasil. Obrigado, senhor presidente.